Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Esta semana o convite é para uma viagem que nos junta a todos na mesma máquina do tempo e no desejo que o cinema cria e concretiza. Querer voltar a casa quando nos contam o real. Para explicar um pouco melhor de que regresso a casa falamos, são convidados desta edição o crítico de cinema João Lopes, autor do ensaio Cinema e História, Aventuras Narrativas, divulgado e editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, um texto sobre a importância humana da arte de contar e sobre a magia do cinema. O outro convidado é o realizador Joaquim Sapinho, produtor, diretor de fotografia, argumentista, professor na Escola Superior de Teatro e Cinema de Lisboa. Este é o Da Capa à Contra Capa, parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, João Lopes, Joaquim Sapinho, com muito gosto que os recebemos nesta edição do Da Capa à Contra Capa. Vamos falar então sobre o cinema nesta perspectiva escolhida por João Lopes para o seu ensaio que tem a ver com a história. João Lopes, a história e as histórias com H, história com H grande, história com H pequeno. Muito rapidamente, como é que o cinema se cruza com a história? Eu apetece-me dizer que escrevi este livro procurando demonstrar uma contradição, se calhar insustentável. É que o cinema histórico não existe. No sentido em que, julgo eu, é importante contrariar aquele clichê que nos leva a pensar ou a dizer que se faz cinema histórico quando se reconstitui qualquer coisa. Um lugar, uma época, uma ação. E, para responder à sua pergunta, creio que a ideia forte é precisamente essa, de que a relação com o cinema e a história é uma relação sempre do presente. Não é uma mera atualização de um passado, de qualquer passado, mas é qualquer coisa que resulta da maneira como vivemos o presente e que, remetendo-nos para um passado mais ou menos distante, mas pode ter sido a semana passada, nos leva a repensar o nosso lugar neste presente. Ou seja, está muito longe de nos circunscrever ao tal filme histórico, aquilo que consideramos como filme histórico. Exatamente. Aliás, tive a preocupação de passar a ideia de que muitos filmes recentes são exemplares nessa discussão do que é a história, porque mesmo quando, eu diria, sobretudo quando lidam com questões cuja complexidade está longe de estar encerrada, de serem passado absoluto, digamos assim, nos levam a perceber que a relação com a história é uma relação em constante atualização. E mais, faz sentido dizer, creio eu, que quando revisitamos determinados filmes que, até por razões canónicas, já entraram na história do cinema como filmes históricos, essa revisitação é necessariamente diferente, mudando as pessoas, mudando as gerações, mudando o contexto. Vou querer saber alguns exemplos. Joaquim Sapinho, a mesma questão, na sua perspectiva, como é que o cinema se cruza com a história? Eu penso que o João adora este título, Cinema, História, e pondo a história com H pequeno. Exatamente. Tem uma espécie de posição reticente em relação à afirmação de um discurso fechado sobre a história. E eu penso que isto, de facto, tem muito a ver com o cinema, e por isso é que o livro me parece um livro tão rico neste desafio que faz de também nós, ao lermos, também nós, os espectadores, e também nós, os realizadores dos filmes, termos também essa reticência de não afirmarmos o que é a história. Porque quando isso acontece, facilmente passamos para a propaganda. A propaganda tem a ver exatamente com a visão do real sobre aquilo da realidade do presente sobre aquilo que se passou. Exato. Ou seja, a nossa visão de hoje. Quando o Griffith filma O Nascimento de uma Nação, ou seja, quando se debruça sobre uma história que é a história logo contemporânea, muito recente na América, e inventa uma ideia incrível, que é a ideia da ação paralela. Ou seja, de que a história com H pequeno, mas também, e corroborando também isto que o João está a dizer, que a história com H grande não pode ser contada só numa ação unívoca, e que é muito perigoso contá-la só com uma ação unívoca. E, portanto, eu diria que esta ideia da ação paralela parece ser
a essência do que está aqui também neste livro, que é: não vou fechar a história numa narrativa. A essência do cinema é não se fechar numa narrativa unívoca. E então surge um problema, que é: temos que conversar, vamos ter que conversar sobre o que é a história, sobre o que é que são essas diferentes histórias, sobre o que é que a história está a querer dizer-nos. Pegando em exemplos concretos, João Lopes, podíamos aqui pegar em vários que os ouvintes podem eventualmente rapidamente recuperar. Por exemplo, um caso, às vezes a história traz polémica consigo e realizadores querem revisitá-la a partir do momento atual, partindo da sua tese. Vou dar o exemplo de JFK. Que também está aqui citado por si, o filme do Oliver Stone. Exatamente. Apresenta uma tese sobre o que se passou. E há vários filmes com diversas perspectivas sobre o que se passou no caso de JFK. Pode o cinema ser o campo de batalha entre diversas teses sobre o que se passou e confundir ainda mais o que realmente aconteceu e estarmos mais longe dos factos que supostamente devem fazer a história? Não sei se estamos mais longe dos factos. Eu gostei da expressão que utilizou, o campo de batalha, no sentido em que apetece-me dizer, para mal dos nossos pecados, o facto nunca é uma entidade fechada. Como dizia o Christian Metz, o real não conta histórias. Porquê? Porque somos nós que as contamos, que revisitamos isso a que chamamos real, e o facto não está lá à espera, qual bezerro indefeso, que nós olhemos para ele e digamos: é isto o facto. Não. Nós vamos ter que recolher o bezerro, alimentá-lo e estabelecer uma relação com ele. E o exemplo do JFK é, de facto, modular, porque, enfim, retomando um pouco as intenções do Oliver Stone, embora um filme não se esgote longe disso nas intenções do seu realizador, mas ele dizia, e com toda a justificação, porque o filme é, digamos, a maneira de sustentar esse discurso, que não tem maneira segura, definitiva, de demonstrar que houve uma conspiração para assassinar o presidente Kennedy, mas, precisamente quando revisita os factos, é legítimo construir um discurso sublinhando essa probabilidade, que terá havido uma conspiração. E se o filme hoje, e o filme tem 20 e muitos anos, continua a interpelar-nos, a envolver-nos, a perturbar-nos, isso tem a ver precisamente com essa dimensão de perceber, sentir que a história não se encerrou num determinado momento e somos nós que, tentando pensar aquilo que somos, a revisitamos. Aliás, as suas observações fazem-me lembrar um outro exemplo que as pessoas ainda não conhecerão, porque é um filme muito recente, passado no Festival de Cannes, e que vão conhecer certamente nos próximos meses, mas eu creio que o exemplo é suficientemente sugestivo para eu o citar aqui. É um novo filme de Spike Lee, que se chama Black Klansman, e que é um filme que parte de um facto verídico, que tem o seu quê de burlesco, e que eu posso resumir dizendo que, nos anos 70, um agente da polícia na Carolina do Norte viu no jornal um anúncio de angariação de militantes da Ku Klux Klan com o número de telefone e decidiu telefonar para se inscrever, esquecendo-se que a cor da sua pele era negra. E isto que, insisto, Spike Lee começa por encenar num tom quase burlesco, acaba por permitir construir uma narrativa absolutamente admirável, onde, Joaquim, ele cita o Griffith, cita o nascimento de uma nação, e sabem onde é que o filme desemboca? Numa personagem chamada Donald Trump. Ou seja, a história é este tecido de factos, de memórias, de hipóteses, de pensamentos que dialogam uns com os outros e que, de alguma maneira, obrigam no sentido mais criativo do termo, o autor a perguntar qual é o meu lugar na história. E onde está o real, onde está o documentário, onde é que entra a ficção, justamente, o filme. Há aqui um conjunto de barreiras difíceis de marcar. Joaquim Sapinho, gostava de ouvir sobre esta reflexão. Eu acho que o livro do João também
vai nesta direção, ou seja, de perguntar quais são os dispositivos que nos interpelam em relação ao que está a passar, ou seja, os dispositivos como instrumentos para nós próprios compreendermos esse real. E é como se o cinema fosse, para nós, para as pessoas que nasceram no século XX, um instrumento prodigioso, porque obriga a uma certa distância, ou seja, não é possível, mesmo num documentário, mesmo o Rossellini, que foi quem atingiu o limite deste problema, ou quando eu filmei na Bósnia, a pessoa está ali um bocadinho depois, não é? Mas não está exatamente sobre. Na Roma, Cidade Aberta, um bocadinho mais sobre, não é? O Rossellini está um pouco... Mas é como se o cinema o obrigasse a uma espécie de deslocação, um bocadinho que obriga a que a pessoa já não possa dizer que está exatamente síncrona com o que está a acontecer. Aconteceu o mesmo quando estou a filmar a Guerra da Bósnia, ligeiramente no fim, não é exatamente a coisa. Mas deixa-me só lembrar que podemos citar também o exemplo extraordinário do Alemanha Ano Zero. Exato, o Alemanha Ano Zero e o outro filme do Rossellini com os episódios, que o Paisà, que é talvez ainda mais perto do acontecimento. Mas eu acho que o que é extraordinário no cinema não é exatamente o acontecimento. E, portanto, isso obriga ao tal ponto de vista, não é? Quando nós passamos para o dispositivo de televisão, há uma espécie já de coincidência, de sincronismo entre o momento e a figuração desse momento. E, evidentemente, o cinema depois vai ter que acompanhar a figuração disso, mas sempre um pouco atrasado, não é? Sempre um pouco esta sorte que o cinema tem de não conseguir coincidir. E agora, com as redes sociais, a própria televisão ficou ultrapassada, no sentido em que as redes sociais criam o próprio evento e não apenas a coincidência com o evento. Então, um novo desafio para o cinema, que se mantém sempre atrasado e obriga a um pensamento sobre a história, justamente esta questão que o João põe neste livro, né? E que vai até ao Trump, ou seja, a dificuldade enorme. Eu estava em Nova Iorque na altura das eleições e eu lembro perfeitamente dos meus amigos lá em Nova Iorque, do Lincoln Center e de outros realizadores e etc. Ninguém acreditava que o Trump fosse ganhar, ou seja... A realidade, a construção da realidade que foi feita nessas eleições parece a inimiga absoluta do cinema. Portanto, é como se o cinema fosse uma etapa da nossa cultura e da nossa civilização que, ao manter-se, nos obrigaria a não aceitar nem essa sincronização, nem a criação do próprio facto. Mas há uma pulsão muito forte para a sincronização quando falamos, por exemplo, neste momento da América, por exemplo. Há uma pulsão para que isso seja documentado e filmado e que tenhamos uma extensa obra sobre este momento histórico da América. Não sei se entendi e não me entenda mal a palavra sincronização. No sentido de sincronizar com o tempo em que estamos. Sim, isso leva-me a pensar num dos dispositivos mais fascinantes e que pode ser também um dos mais equívocos do mundo contemporâneo, que é o direto televisivo, que é a sincronização absoluta. E que faz história, mas faz uma história, eu diria, condenada a ser, eu ia dizer superficial, mas não é exatamente a palavra que eu procuro, condenada a ser equívoca, porque corremos o risco, e antes de mais, quem está a fazer o direto corre o risco de pensar que a simultaneidade do acontecimento televisivo com o facto é uma prova definitiva e intocável de verdade. Tenho sérias dúvidas. Porque é que, e acho que devemos colocar essa pergunta para pensarmos o mundo à nossa volta, porque é que um repórter com um microfone na mão e uma manifestação atrás e que aponta com o dedo dizendo estamos aqui a ver esta manifestação, porque é que isso é a prova máxima de apreensão e compreensão do real? Acho que vale a pena lançar esta pergunta, não para duvidar da honestidade de quem faz, quem trabalha esse tipo de dispositivos, muito menos para reduzir a questão a uma oposição manicaísta verdade-mentira. Só para dizer que, e permito-me autocitar-me, não levem a mal, o real dá muito trabalho. E é esse trabalho que podemos e devemos discutir sempre. Aliás, retomo uma palavra que o Joaquim disse,
que eu acho maravilhosa, que o cinema chega atrasado. E mais, o Joaquim disse outra coisa que nos coloca já numa galeria de figuras mais ou menos quase de terceira idade. Nós nascemos no século XX. Achei delicioso quando disseste isso. Nós nascemos no século XX e vale a pena lembrar o seguinte, e garanto que isto não é um exercício meramente nostálgico. Nós, a minha geração, a geração do Joaquim, tínhamos no cinema um volume de informação e formação que deixou de pertencer ao cinema. E dou-vos um exemplo que não tem nada de caricatural e que eu acho que é muito sugestivo. Na minha infância e na minha adolescência, as primeiras imagens absolutamente espetaculares, sedutoras, sensuais de futebol que eu vi eram das atualidades, dos jornais de atualidades, que é uma coisa que quem nasceu no século XXI não sabe bem o que é, dos jornais de atualidades, que serviam de complemento aos filmes, e, sobretudo, em jornais de atualidades provenientes da Alemanha, a qualidade técnica e estética das imagens de futebol era uma coisa absolutamente fascinante. O que é que estava em jogo? De facto, aquele real, nós conhecíamos-lo em primeiro grau, não através dos jornais, não através da televisão, mas através do cinema. O cinema sempre teve, com graus muito diferentes conforme a época, essa capacidade de ser também jornalístico, se quisermos. E acho que é isso também que está em discussão quando pensamos e repensamos as relações entre cinema e história. Joaquim Sapinho tem o caso do seu filme Os Diários da Bósnia, que é um filme que, enfim, que na altura perguntava-lhe muitas vezes, é um documentário, é um filme, e que tipo de mensagem, no fundo, o que é que queria ali mostrar? Porque, de facto, filmou uma realidade que tem um nome de um país, chamado Bósnia, num determinado contexto daquele país, num determinado momento histórico daquele país, mas depois é muito mais do que isso. Explique-me o dilema do realizador na forma de dar forma a uma história contada na Bósnia. Eu acho que, e este diálogo também, que já tem anos com o João Lopes, eu não sabia o filme que estava a fazer. Né? Ou seja, verdadeiramente um filme é uma viagem que se faz e que não se sabe exatamente qual é essa viagem. Ao contrário de quando já se tem determinado o que é que se quer dizer. O que aconteceu foi que eu e o Jean-Luc Godard fomos convidados para ir à Bósnia, apresentar a cada um de nós um filme. O Jean-Luc não apareceu, eu fiquei ali um pouco assustado e pendurado e apresentei os dois filmes. E o que é que eu estou aqui a fazer? Quer dizer, põe-se uma questão que eu diria que é moral, mas começa por ser artística. O que é que eu estou aqui a fazer na Bósnia? Está a haver uma guerra, estas pessoas estão a morrer e a matar-se. E eu sou o quê? Uma testemunha? Qual é o meu jogo aqui? O que é? Eu sou um europeu? Lembram-se, na altura era a questão se Portugal pertencia à Europa, não é? Era uma questão fundamental que se punha. E a Bósnia? E eu pertenço à Bósnia? Quer dizer, qual é a pergunta? Nós começamos a pôr uma série de perguntas e eu disse assim, ok, mas eu posso dar testemunho. No fundo, é a questão que tu estás a levantar. O que é que o cinema vai fazer? Como é que eu fabrico uma imagem a partir disto? Do que está a acontecer. Mesmo que eu não seja um jogador direto do jogo, o que é que eu vou fazer? E o que aconteceu em concreto na Bósnia foi, ao começar a filmar, o que eu descobri foi justamente ao longo dos anos, depois na montagem, a verdadeira viagem foi depois a montagem, o que eu descobri foi o meu ponto de vista. Ou seja, de que o filme não poderia ser senão o meu ponto de vista sobre aquela guerra e não um discurso, qualquer que ele fosse, sobre aquela guerra. E daí eu ter voltado às minhas notas, que fui escrevendo na altura, e aceitar que o que estava filmado era apenas um diário sobre o que eu tinha vivido na relação com aquela guerra. Portanto, o que eu estou a passar com o filme, e é esta questão que estamos a dialogar, não é a realidade, não é sequer a história, mas é um testemunho dos factos que aconteceram. E, Joaquim, eu estava a ouvir-te e peço licença para citar um outro exemplo, porque tu estás, no fundo, a sublinhar a dimensão
inevitavelmente subjetiva de qualquer aproximação. De facto, não nos despimos da nossa identidade quando fazemos um trabalho desses, e é bom que não o façamos, porque senão não temos existência. O exemplo que eu vos queria citar é o seguinte. Eu estive na Bósnia, em 1996, a acompanhar aquele que foi o segundo Festival de Cinema de Sarajevo, e lembro-me que, entre os vários lugares da cidade de Sarajevo que fui ao hotel, ao Holiday Inn, onde, como é sabido, aliás, o hotel adquiriu uma dimensão, eu diria, quase mitológica. A esmagadora maioria dos jornalistas vindos de fora se hospedava. E, no meio dos tiros, o Holiday Inn, de algum modo, resistiu. E foi uma imagem muito forte que me ficou. Poucos anos depois, um cineasta inglês chamado Michael Winterbottom, que aliás é um cineasta muito interessante, fez um filme chamado Welcome to Sarajevo, que é precisamente um filme sobre o cerco de Sarajevo e, em particular, sobre as vivências de um grupo de jornalistas. E, sem querer menosprezar ou minimizar as virtudes do filme, eu, como espectador, e ninguém me pode substituir, não detenho uma verdade absoluta, mas eu sou eu e não o espectador do lado, estava a ver o filme e senti uma resistência enorme ao filme. Porquê? Porque o Winterbottom filma o hotel cercado e depois a construção narrativa, a ligação física, não estou a falar de nenhuma perspectiva teórica ou num balanço dos factos, a ligação física com o resto da cidade é completamente falsa. Fake news no cinema. Exatamente. É isso? Exatamente. Ou seja, eu estava a olhar com o meu olhar de espectador, com uma história própria. De quem lá esteve. De quem lá esteve. E eu faço questão em dizer isso. E se me é permitido citar esse aspecto, é uma das lições, no sentido mais godardiano do termo, que eu tento passar aos meus alunos. Somos insubstituíveis enquanto espectadores e devemos valorizar isso. Eu, enquanto espectador, não podia aceitar aquelas fake news que o filme Isso não é um risco que o cinema corre quando cada vez quer retratar questões muito mais concretas? Sei lá, eu lembro-me, por exemplo, daquele filme que foi também muito, muito criticado, ou na perspectiva desafiada, até por causa do argumento de base, Catherine Bigelow, sobre o filme sobre a caça de Bin Laden, Zero Dark Hour, que há sempre um argumento e um contra-argumento, e o filme pode-se perder no meio disso tudo. Podemos nos perder na discussão sobre se aquilo é real ou não é real e perder até o fio da narrativa, da construção das personagens e tudo aquilo que está à volta do filme. João Lopes. Sim e não. Eu não quero fugir à sua questão, mas sim e não, porque também, voltando atrás e em defesa de Winterbottom, não posso deixar de reconhecer que no filme dele há uma vontade, eu diria uma urgência de pensar aquilo que aconteceu em toda a sua complexidade. E, evidentemente, não se pode reduzir um filme à sua verdade física, geográfica. Insisto nesta ideia, era eu, enquanto espectador, que resistia a isso. O filme da Catherine Bigelow parece-me ser, nesse aspecto, muito mais livre, porque não é um filme que se queira impor ao espectador em nome de uma verdade descritiva. É um filme que, no fundo, coloca a questão de saber quem participou naquela ação estava a corresponder a que ideias ou a que ideais. E mais, que o faz a partir de uma coisa que hoje em dia se discute muito e cuja complexidade eu também não queria de modo nenhum reduzir, que o faz a partir de um ponto de vista feminino. E faço questão em sublinhar a palavra feminino, que não é exatamente o mesmo que feminista. Joaquim Sapinho, muitas vezes nós estamos a falar da história, às vezes com H grande, mas são as pequenas histórias, o anónimo, às vezes, que o filme nos leva a determinado contexto, ou até em contexto nenhum, mas as histórias individuais e anónimas que fazem muitas vezes os argumentos são essenciais também para marcar
o ar daquele tempo, no fundo. Joaquim Sapinho, como é que olha aqui para essa textura de personagens que depois acabam por construir o filme e levá-lo para esse momento histórico? É um outro cruzamento de histórias, histórias com H pequeno, mas decisivas muitas vezes. Mas em relação a este filme em concreto... Em relação à forma como o cinema se lida com a história, a partir de pequenas histórias, e não da grande história filmada com grandes detalhes em relação a reis e rainhas. Eu acho que o João, quer no livro, quer há pouco quando estava a falar sobre o problema de nós estarmos a coincidir, uma imagem estar a coincidir com um acontecimento histórico, e portanto como é que nós lemos essa imagem a partir desse momento que coincide, e como é que o cinema se relaciona com isso. O que podemos dizer em concreto, e isto é verdade para qualquer filme, e nesse sentido todos os filmes são históricos, é que algo vai ter que estar em frente à câmara. Não é? É necessário uma câmara e é preciso pôr algo em frente à câmara. E, nesse sentido, nós agora também já conseguimos olhar para os filmes com esta distância de um século de cinema e ver que os filmes, eles próprios, são uma matéria histórica e não apenas aquilo que eles retratam. E que, portanto, por exemplo, através do cinema, nós conseguimos ver coisas que nunca conseguiríamos ver noutras épocas. Nós não sabemos como é que o Assurbanipal se sentava na Babilónia e bebia um chá babilónico. Não é? E, portanto, nós agora temos um acesso à realidade histórica muito diferente que o cinema permitiu e que depois foi continuado com as outras tecnologias da imagem. Mas o problema, eu acho que essa era a questão que tu estavas a levantar e que entronca com esta pergunta também, é, ok, mas qual é o sentido? O que é que isto quer dizer? Não é? O que é que esta imagem nos quer dizer? Ora, a verdade é que não sabemos. E a verdade é que isso que nos está a dizer muda. Não é a mesma coisa. E, portanto, de facto, é um exercício tremendo para um jornalista, um exercício de risco, quase tipo tourada, se quisermos vê-lo pela positiva, de estar em direto a fazer a hermenêutica sobre o que é que está por trás dele a acontecer. Se nós voltarmos à Bósnia, e, por exemplo, no meu caso, que tive este trabalho de anos e anos e anos, e, por exemplo, se nós fizermos um raccord vertical com a submissão do Ulbeck, por exemplo, não é? E em que o Ulbeck faz uma espécie de fantasia histórica em que vê a França, vê a Europa como uma civilização islâmica. É impossível para nós, os três que estivemos na Bósnia, dizermos assim, ok, mas eu estava a ver isto quando estive na Bósnia, ou seja, é impossível não fazer a pergunta e é possível, e é quase impossível não dizer, ok, o primeiro sinal desta pergunta que está a colocar o Ulbeck, eu vivia na Bósnia, mas eu estava a vê-la na altura, o próprio Ulbeck estava a vê-la na altura, ou seja, os sinais entre nós, estes sinais entre nós, justamente a questão que o João estava a pôr e que me parece tão rica e que tem que ver com esta pergunta é, sim, mas eu não estava a ver o que é que queriam dizer estes sinais. Eu só mais tarde é que vou ver o que querem dizer estes sinais. Outro exemplo ridículo. Não é? A primeira lei racial nazi, logo em 1933, é de que os judeus estão proibidos de ter gatos. E as pessoas, quer dizer, gostam de gatos. Não é? Uns gostam de judeus, outros não gostam de judeus. Mas, na altura, os judeus entregaram os gatos. E não se conhece protestos sobre o facto de isso ser uma coisa horrível. Ninguém estava preocupado com os gatos. Mas foi a primeira lei para um caminho que foi o caminho que levou a Auschwitz. E a passagem do tempo leva-nos a reavaliar o facto. Portanto, o que é que significa a imagem? O que é que significa aquele filme? O que é que... o Godard, por exemplo, está obcecado com isto, com a própria ideia de história do cinema. Ou seja, claro. A Nouvelle Vague, a Nova Vaga, quando ele depois faz o Nouvelle Vague, justamente, o filme, ele diz, não era uma nova vaga. Era a última vaga. Era a última vaga. Portanto, a própria história do cinema se reescreve com esta ideia de que afinal nós não sabíamos. Aliás, essa reescrita, se me é permitido citar mais um exemplo que eu
que eu refiro imensas vezes nos mais diversos contextos. Em 2011 comemoraram-se os 35 anos do Taxi Driver. E eu tive a sorte e o privilégio de assistir à projeção da cópia restaurada do Taxi Driver. Foi das primeiras cópias em 4 capas, que é uma coisa que hoje já entrou na gíria. E assisti a essa sessão no Festival de Berlim e esteve presente o argumentista do filme, Paul Schrader, grande cineasta também, na minha perspectiva, e que disse uma coisa que eu nunca me esqueci e que eu cito insistentemente porque nos ajuda a pensar nesta voragem do tempo que o Joaquim estava a comentar. E que tem a ver precisamente com qualquer dimensão do tempo e com o seu relativismo. Ele disse o seguinte: estamos aqui em 2011 e estamos a assinalar 35 anos. Pode parecer muito, pode parecer pouco, mas reparem, chamava ele a atenção, reparem como as medidas de facto são relativas. Nós, e estava-se a referir, obviamente, à equipa dele, quando fizemos o Taxi Driver, em 1976, tinham passado também 35 anos sobre um filmezinho chamado Citizen Kane, O Mundo a Seus Pés, de um tal Orson Welles. E esta ideia muito simples, que é uma ideia de atenção ao calendário, antes do mais, permite-nos perceber que estamos constantemente a refazer o nosso calendário, o calendário dos filmes, porque além do mais, os filmes têm essa capacidade de serem o eterno presente. Eu acho que as pessoas às vezes não pensam bem quando dizem revi o filme tal, tão diferente. Não, o filme está igual. Seja em projeção, em DVD, em streaming, legal ou ilegal, as pessoas é que estão diferentes. E é bom pensar essa diferença em função do presente que se renova através dos filmes. É um pretexto fantástico e perfeito para a minha última pergunta, que tem a ver com as séries e a forma como se vê hoje o cinema, ou filmes, digamos assim. Eu penso que isso dava um programa só por si, em relação à importância do grande ecrã versus dispositivos onde hoje provavelmente muitos portugueses, europeus, gente de todo o mundo vê filmes. Joaquim Sapinho, como é que olha para esta realidade da emergência explosiva, por exemplo, de séries com orçamentos bastante interessantes que estão hoje a ser produzidas, as imagens que estão a produzir, e como é que isto que se cruza, conflitua com o cinema? Eu lembro perfeitamente, uma vez com também nosso, o Vasco Câmara, estávamos, por causa da saída de um filme meu, voltávamos a fazer uma entrevista e ele apercebe-se que eu via as séries e gostava das séries. E ele ficou Foi um escândalo? Muito surpreendido. E depois até fizemos ele fez uma grande entrevista só sobre este assunto e nunca se tinha falado deste assunto cá. Porque é que para mim o assunto não é visto dentro da ideia do conflito entre cinema e televisão? Quando nós vamos se uma pessoa for a Atenas, não é? o que é que se ficar ao pé da Acrópole, quer dizer, se for à Acrópole, há lá um sítio que é o Teatro de Diónisos. O Teatro de Diónisos, se a pessoa vai lá, é tudo mais claro. Esta questão que o João também estava a pôr, de estar lá, de se ir lá, da pessoa ter ela ao seu ponto de vista. O Teatro de Diónisos está do lado oposto à cidade. É uma coisa extraordinária, do lado oposto à polis. Não está do lado da polis. E era um templo. E nós lemos as peças do Ésquilo, daquilo, não somos especialistas, nem sabemos grego antigo, e conhecemos esta unidade que as peças têm de 1h30, 2 horas, não é? Mas a pessoa estando lá, pensando um pouco mais sobre aquilo, pensando nesta, por um lado, oposição à polis, o que é que significa estar do lado oposto à polis? Esta coisa também é muito difícil de pensar. A arte está do lado da polis ou está do lado oposto à polis? E, na minha ignorância, não é? Aquela coisa que o Einstein dizia, que o universo tem 2 características, por um lado é infinito, e por outro lado nós não o conhecemos, nunca o poderemos. A ignorância é cósmica, não é? Certo. E eu começo a pensar nesta coisa, não conseguia parar de pensar no que é o teatro, no que é. E, afinal, as peças
para um ignorante eu posso dizê-lo, nunca era passada uma peça, eram sempre 3 peças. Eram sempre trilogias. O Orestes são 3 peças. Claro, nós lemos uma, pensamos no... Mas eram 3. Eram 3 e eram passadas num festival. No Festival Diónisos. Ou seja, eram 3 vezes 10, 15, 20. Era um mês inteiro a ver as peças. Então, o João também fala disto e sempre falou desta nossa necessidade de ter histórias e de viver com histórias e de vermos essas histórias encenadas. Portanto, há esta beleza incrível da 1h30, que é também a medida da sonata, não é? Que é a medida da peça e que é a medida do filme. Ora, no cinema começou a surgir um problema gigantesco que foi, não como dos gregos, que com o seu saber tão sensual arrancaram logo com 3 peças, nós arrancamos com a bobine. Não é? O cinema arranca com uma bobine, uma pequena bobine. Junta as bobines e vai dar a longa-metragem. Mas o louco do Griffith, logo desde o início diz, mas porque é que ele que inventou a 1h30, não é? Ele inventou o modelo do cinema na 1h30, o Griffith. Mas logo o próprio Griffith disse, está bem, mas não é bem isto que eu quero, não é? E faz o Intolerance com aquelas horas todas, colapso. Não foi o Andy Warhol. Mais tarde, o Coppola, outros grandes cineastas vão sentir o mesmo problema, mas como é que eu, afinal, o Godfather, quando ele faz o 2... é uma invenção única na história do cinema, porque ele vai fazer a prequel e a sequel do 1. Ou seja, ele não está contente daquela história, um pouco como o Proust. O Proust arranca, o Proust quando faz a Recherche do Temps Perdu, nós agora lemos os 7 volumes. Mas o pobre do Proust arrancou com 2, com o primeiro e o 7º. E aquilo começou a crescer no meio. E deu os outros volumes todos. É o mesmo problema que aconteceu com o Coppola. Ele faz o meio, ao contrário, é um problema ao contrário, e depois diz, não, mas aquilo que me interessa é o que veio antes e o que veio depois. E faz o Godfather 2. Ora, o que é que são as séries? E porquê é que as séries são tão extraordinárias e também tão extraordinárias na relação com a história? É esta necessidade que nós temos de ter histórias que não parem. Não é? Nas histórias de que sabemos o que aconteceu para trás e o que aconteceu para a frente. E que, portanto, o território da escuridão da história, dessa história com H grande ou com H pequeno, afinal, nós, sentados num sofá, entramos nesse túnel das histórias. Mas eu acho que isto entronca com a questão que o João levanta com este filme e com o que estamos a falar, que é como se esta entrada no que está para trás, no que está para a frente, no que está para o lado de uma história, fosse justamente sempre uma reinterpretação do que é a própria história. Eu quero ouvir a opinião de João Lopes sobre esta questão das séries e do cinema, mas queria só dar uma nota, também um pouco para chamar a atenção para o livro de João Lopes. Recomendo as páginas onde fala de Manuel de Oliveira e aquela citação contextualizada sobre essa ideia de que o cinema não existe. Eu vou só ler muito rapidamente, porque é uma oportunidade também de clarificar o contexto que o João Lopes traz no livro, porque a tese é de que o que reúne a pintura, a arquitetura, a escultura é o teatro. O teatro contém tudo, dá voz à palavra, cria a imagem, cria o movimento. O cinema não faz mais nada, não adianta nada. O cinema não existe. O que existe é o teatro. O cinema existe como processo audiovisual de fixação. O cinema fixa o teatro, disse Manuel de Oliveira. O contexto está explicado no livro. Isto era a propósito dos teatros, que me lembrei agora, que falou em Atenas. As séries e a televisão, as séries e o cinema, João Lopes. Deixe-me dizer que essa leitura das palavras do Manuel foi uma maneira de fazer história aqui na nossa conversa, porque de facto reencontramos o facto na sua pluralidade. As séries, eu também sou, como o Joaquim, espectador muito interessado de séries, com a consciência um bocadinho frustrante de que não vejo nem 10% daquilo que gostaria de ver. É verdade que as séries correspondem a uma espécie de novo contexto sociológico das imagens e dos sons, porque necessariamente conhecer uma série obriga-nos a modelos de percepção e de consumo diferentes do ritual clássico de ir a uma sala de cinema. E nesse sentido, eu gostaria de lembrar o seguinte, e espero que isto seja também uma mensagem que possa passar e levar as pessoas a refletir. Quando falamos das séries de televisão, não estamos necessariamente a falar de
um território que, por assim dizer, se consolidou à margem do cinema. Bem pelo contrário. E eu gosto sempre de citar um entre vários exemplos possíveis que nos permite perceber que as séries são uma derivação do continente cinematográfico, porque inclusivamente há alguns genéricos de séries em que encontramos uma informação fundamental. Eu cito a que me lembro sempre, Os Anjos na América, do Mike Nichols, baseado na peça extraordinária do Tony Kushner sobre os primeiros tempos da SIDA, da descoberta da SIDA. Se virem o genérico da série, eu gosto de dizer que os cinéfilos são aqueles que veem os genéricos. No princípio e no fim. Quando vem o nome do Mike Nichols, não vem directed by, não vem a series by, vem a film by. Os 6 episódios são a film by Mike Nichols. E de facto isto ajuda-nos a perceber que, felizmente, e acho que devemos celebrar isso, estamos num território de muitas contaminações. E já agora deixem-me terminar com uma informação que eu tenho partilhado ultimamente e que me dá muito prazer. O Sr. Tony Kushner, autor dos Anjos na América, está a escrever o argumento de um remake de um filme chamado West Side Story, cujo casting está a decorrer e que vai ser realizado por um tal Steven Spielberg. Vamos só de fechar com algumas sugestões de quem quer saber mais, embora devo confessar que o livro de João Lopes tem aqui já muita matéria, mas ele também tem ali uma sugestão. Joaquim Sapinho, quem quiser ler mais, saber mais sobre cinema ou ver um filme, quer sugerir algo em particular? Eu acho que este filme da Lucrécia Martel, de quem eu gosto muito e de quem sou amigo, e que teve algumas dificuldades na sua recepção, porque justamente é um filme sobre a colonização da América e é do ponto de vista de um pobre colonizador. Levanta questões históricas que não estão a ser fáceis de ser colocadas. Está a falar do filme Zama. De Zama. E portanto esta ideia de também em relação a esses territórios políticos nós já termos tudo decidido, o que vamos pensar, parece um filme que nos obriga. Eu dou um exemplo concreto e que parece tão difícil de falar. Quando nós vemos a descolonização em África, há de algum modo uma devolução dos países. Mesmo que tenhamos que pôr isto entre aspas, há uma devolução. Uhum. Mas na América do Sul e na do Norte, e até na América do Norte, esse expoente da liberdade, não há uma devolução. Então, que discursos é que podem ser feitos? Como, por exemplo, os discursos americanos, ou os discursos na América do Sul contra a descolonização, a partir do momento em que não houve essa devolução. Portanto, coisas que são tão grandes, são grandes do ponto de vista histórico, que nós nem as vemos, não é? E que não sabemos como lidar com elas. E, mais uma vez, esta questão que o João está a pôr no livro e nesta conversa, que é, ok, mas como é que o cinema nos ajuda? A câmara recua e permite-nos ver qualquer coisa. Por exemplo, como aqui, com este filme Zama, agora aquelas pessoas estão ali, não é? Ou este livro que saiu agora, tão difícil para a América, aliás, a New Yorker voltou agora a falar do livro, que é um livro em que se vai ver que o Hitler se inspirou no genocídio dos índios para justificar tudo o que fez na Alemanha, por exemplo. Não é? Então, o que é a história? Ou seja, como é que estas obras nos obrigam a confrontar-nos com a ideia, por exemplo, de que uma América que nós, desde pequenos, vimos como um símbolo da liberdade, não é? E que agora também verificamos que não é. Como é que a América, afinal, é desde a sua origem o quê?
João Lopes, a sua sugestão. A minha sugestão é musical. Trouxe aqui a banda sonora do Lawrence da Arábia, filme de 1962, de David Lean, e sugiro que escutemos um bocadinho, lembrando também o zigue-zague da história. O Sr. Maurice Jarre, extraordinário compositor, digamos assim, formado no grande património clássico e, atrevo-me a dizer, sinfónico da música, tem como descendente um símbolo da música eletrónica, Jean-Michel Jarre. E eu acho que esta dicotomia que o próprio jogo das gerações nos mostra é muito revelador daquilo que está em jogo e eu gosto de dizer, para quem nunca viu o Lawrence da Arábia, que dura cerca de 3h30, é tão fascinante que vão ver, parece uma notável curta-metragem. João Lopes, João Quissapinho, muito obrigado pela vossa presença no Da Capa à Contra Capa, um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir sempre ao sábado às 9h30 da manhã, de novo em podcast, em versão integral, nas plataformas digitais habituais ou em rr.sap.pt. Vamos tentando conhecer melhor Portugal, os portugueses, debater o país, questões que atravessam o mundo, como sempre acompanhados pela música de Mário Laginha, é o autor deste genérico do programa. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e João Campelo. Regressamos na próxima semana com outro tema.